Muito bem, estamos começando o nosso programa de hoje. Se ontem foi um dia doido demais, né? Hoje é um dia sério demais. Sabe por quê? Dia 3 de maio é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E esse assunto é o assunto que nós vamos tratar aqui no nosso programa de hoje. E eu gosto sempre de cumprimentar no início, dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, mas também boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curiango e curianga da madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso programa vai ao ar em vários horários alternativos dentro do nosso canal. E também estamos no YouTube. E no YouTube você pode nos assistir de qualquer lugar, na hora que você quiser, como você quiser e por aí vai, tá bom? Esse é o nosso BH Todo Dia, começando aqui no canal Viver Brasil. E lembrando que a gente tem sempre convidados para participar dessa revista. Mas eu vou te apresentar os convidados daqui a pouco, tá? Sabe por quê? Porque agora, atenção, hein? Maestro, roda a vinheta! Muito bem, estamos começando o nosso BH Todo Dia. Muito obrigado pela sua audiência. E no início, eu começo sempre dizendo o seguinte, vamos lá no Instagram, vamos bater um papo? Esse é o meu Instagram, elias.sunshine. Sunshine mesmo, sol brilha para todos e todas, sunshine para você. Mas eu queria te chamar também para as redes sociais do nosso canal Viver Brasil. E aí eu destacaria duas. Primeiro, o Instagram do canal Viver Brasil, onde você vai poder ver fotos, imagens em movimento, bastidores da nossa programação, novidades também. E todo mundo gosta, né, gente, de saber o que acontece, como é que é feita uma televisão. E aí você vai descobrir, sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Então vai lá no nosso Instagram, a gente vai se interagindo, tá bom? E o outro, a outra rede social, melhor dizendo, é o nosso Twitter. E toda semana a gente tem uma pergunta no Twitter. E a pergunta dessa semana tem a ver com a questão da mãe. O Dia das Mães está chegando. Só é realmente mulher quem é mãe? O que você acha disso? Isso é um assunto polêmico, hein? Sim ou não? Vai lá no Twitter e responda, interaja conosco, fique à vontade, tá bom? O nosso Twitter é o @viver_Brasil. Vai lá para a gente poder conversar. Só é realmente mulher quem é mãe? Sim ou não? Você dá a sua opinião, combinado? E lembrando também que desde o dia 10 de janeiro deste ano, nosso canal é novo, nós começamos no YouTube no ano passado, e 10 de janeiro agora de 2022, estamos na NET Claro, canal 9 e 527 HD. E aí eu preciso cumprimentar as cidades que nos acompanham através da NET Claro, então um abraço claro para a nossa Belo Horizonte, mas temos também aqui próximo de BH a simpática histórica Sabará, temos a charmosa Nova Lima, temos Betim, Contagem, cidades muito fortes da região metropolitana. Vamos também para o caminho do Rio de Janeiro. E aí o nosso sinal chega em Juiz de Fora. Um beijo para vocês aí em Juiz de Fora. Vamos também para Ipatinga, no Vale do Aço. No Vale do Rio Doce a gente chega a Governador Valadares. E o Triângulo não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia. Um beijo e um abraço para você que nos acompanha aí também. E claro, além do sinal da NET, estamos no YouTube. E você que está no YouTube, temos ali um chat. E nesse chat você manda o seu recado. Você diz o seu nome, de onde você nos assiste e nós vamos nos conhecendo melhor. Combinado? Lembrando sempre que o BH Todo Dia, o nosso programa, é uma revista sobre Belo Horizonte, mas na verdade é de Belo Horizonte para o mundo. A gente trabalha com cultura, comportamento, negócios e por aí vai. E para montar essa revista, para colorir essa revista, a gente tem os nossos convidados e convidadas. Então começo com ele que está aqui no estúdio, pessoa que eu conheço há muito tempo, que eu tenho um carinho especial e uma gratidão enorme. Jornalista com o qual eu, quando era estudante, tive o prazer de trabalhar na UFMG, quando eu estava estudando, e ele está aqui hoje conosco, Então, muito me orgulha ter a possibilidade de ter o nosso querido Manuel Guimarães, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais e jornalista na veia, no sangue. Tudo bem, Manuel? Obrigado. Tudo bem, Elias. E quem agradece sou eu o convite para poder vir participar desse bate-papo para a gente falar sobre a vida em BH e a liberdade de imprensa. Muito bom, legal. Manuel, vamos com os próximos convidados? Vamos conhecê-los? A gente tem um link aqui agora e vai estar conosco um jornalista muito legal também, que tem uma ligação forte com essa questão também da liberdade de imprensa, do combate, do esclarecimento à ditadura, para que a gente não volte a esse período. Estou falando do Matheus Leitão, que é jornalista, está aqui com a gente. Matheus, obrigado pela presença, viu? Obrigado. É isso, prazer, é uma honra enorme estar aqui, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante como esse, que é a liberdade de imprensa. Muito bom. E vou já passar para o outro link.
temos mais uma convidada, não é, que é a professora Ana Paola Amorim. Ela é professora de jornalismo aqui na FUMEC, não é, que tem um trabalho muito interessante junto à ciência política na UFMG, doutora, não é, e que vai também participar desse bate-bola. Ana, muito obrigado pela presença. Tudo bem, querida? Elias, querido, tudo bem? Muita alegria estar aqui, obrigado pelo convite. E fiquei numa felicidade enorme de saber que estava com o Manuelzinho, uma saudade desse querido, né? Todos nós que somos jornalistas aqui temos esse Ótimo. carinho muito grande por ele, nós estamos em boa companhia, e um tema tão importante. Muito bom. Adorei o Manuelzinho. Eu estava aqui me segurando para não chamá-lo de Manuelzinho e tal, mas você já me liberou, não é? Não dou conta. O Matheus, esse é o jeito nosso mineiro, né? E você é mineiro também, né? Você sabe que a gente usa o diminutivo. Não sou mineiro, mas gostaria, né? Minha mãe e meu irmão mais velho são de Caratinga. Eu fui criado passando as férias em Caratinga, Minas Gerais. Né? Tive agora mesmo em Belo Horizonte, o show do Caetano depois da pandemia. O primeiro foi em Belo Horizonte, eu fiz questão de estar presente. Faz parte da minha vida, mas uma pena, não sou mineiro, gostaria. Vamos começar contigo então, Matheus. Pois não, Ana, pode ficar à vontade. Mineiros nascem onde dá na telha. Vai ver se é mineiro e nem sabe. Ótimo. Isso aí. Com certeza, mineiro de alma eu sou. Sim, comeu um queijo e tomou um cafezinho junto, aí já virou mineiro, não é? Muito bom. Matheus, eu vou começar contigo, né? O início do nosso programa, eu sempre pergunto para as pessoas, os convidados, porque o programa é o BH Todo Dia, a sua relação com Belo Horizonte. E eu queria que você contasse um pouco. Você não nasceu em Minas Gerais, você falou, né? Queria que você contasse um pouco onde você nasceu e a sua relação com BH. Você vinha a Belo Horizonte, você tinha uma relação com BH, como é que é? Sempre tive aí em Belo Horizonte, né? A irmã mais velha da minha mãe, minha tia Elizabeth, que é professora aposentada da UFMG de psicologia, eu sempre tive com ela aí, né? Uma pessoa muito próxima, é mais que uma tia, uma mãe. Durante a ditadura, ela cuidou do meu irmão Vladimir, né? Durante um ano e cuidou de mim também por alguns meses, em um período que minha mãe precisou. Então, ela é como se fosse uma segunda mãe para a gente. E eu vivia em BH, eu tentei, né? Eu fui estudar jornalismo, fiz 3 universidades federais. Fiz a UFRJ, né, onde eu cresci, no Rio de Janeiro. Fiz a UFMG e fiz a UNB aqui em Brasília. Consegui passar na UFRJ e na UFMG, acabei não passando na UNB. Aí fui fazer o curso. Não fui para Belo Horizonte, mas era um desejo meu até morar em Belo Horizonte, né? E quem sabe até ter feito o curso aí. Acabei passando, mas não fiz o curso, não fui fazer o curso aí. Mas é uma cidade que mora no meu coração, como eu disse. Tive recentemente agora, o Caetano escolheu, depois da pandemia, fazer o primeiro dos shows dele com o público, né? Pós-pandemia, aí em Belo Horizonte. Aí eu levei minha tia Elizabeth, fui para aí, levei ela no show, a gente se divertiu muito, até encontrou o Caetano depois do show e foi um momento muito mágico aí, voltar para Belo Horizonte depois da pandemia, que é um lugar que eu tenho uma relação muito grande também, porque a Heloísa Starling, que é da UFMG, né, é minha editora do meu novo livro. Maravilhosa professora. E ela, maravilhosa professora, e ela é editora de uma coleção sobre a ditadura. Eu estou fazendo um dos livros dessa coleção e ela é a minha editora, a pessoa com quem eu falo diretamente para fechar o livro para a Companhia das Letras. Ô, Matheus, poxa, eu quero saber dessa novidade, não é? A gente fica curioso, né, Manuelzinho? É para esse ano? Para quando essa coleção? Então, a gente teve uma reunião, né? Até nessa minha ida aí para Belo Horizonte para ver o show, a gente teve uma reunião. E a ideia é que eu tente entregar o livro até novembro desse ano, para ver se sai ano que vem. E essa coleção, né, Arquivos da Ditadura, é uma coleção muito importante. Já teve livros como Os Fuzis e as Flechas, do Rubens Valente, que é um jornalista investigativo muito importante, tem no âmbito nacional, ele trabalhou muitos anos na Folha de São Paulo, mais de 20 anos, e agora está no UOL com uma coluna. Ele escreveu um dos livros da coleção, Os Fuzis e as Flechas, mas a ideia é tratar em todas as áreas sobre como era a perseguição da ditadura. Esse livro foi sobre a perseguição em relação aos indígenas. Teve livro sobre a perseguição em relação ao Supremo, né, que 3 ministros foram aposentados logo ali, depois do golpe. E eu estou fazendo um livro sobre os agentes infiltrados que
da Marinha que se infiltraram nas organizações de esquerda para destruir essas organizações Sim. durante a ditadura, que eram a resistência ali, né? Muitas dessas resistências pacíficas em relação à ditadura, mas foram vítimas da violência, né? Da ditadura, da repressão, né? Que veio pós AI-5 ali, o ato institucional número 5, e que, inclusive, calou a imprensa, né? Isso. Que é um assunto que a gente vai ter aqui nesse programa. Então, a minha ideia é falar sobre esses agentes infiltrados. O livro vai trazer novos nomes de agentes infiltrados que entraram nas organizações de esquerda e acabaram, né, por destruírem algumas delas, algumas até acabaram naquele momento ali de resistência porque Sim. suas lideranças foram presas ou mortas pelo regime militar. Vamos lá, O mais Maurício. conhecido deles, né, Matheus, é o famoso Cabo Anselmo, que até faleceu recentemente, né? Que destruiu a mobilização da Marinha, Isso, né? isso. Olha Sim, que ótimo, o Cabo interessante. Anselmo Cabo Anselmo é vamos dizer assim, o mais conhecido agente infiltrado da ditadura. Aí eu vou estar falando dele, obviamente, porque ele é uma figura que tem muitas, né, histórias, inclusive histórias terríveis, né, sobre como ele levou pessoas à morte, inclusive uma mulher grávida. Mas eu vou trazendo novos nomes. A ideia desse livro é trazer realmente novos nomes que são desconhecidos da população e que esse livro vai estar trazendo, porque são novos documentos da Marinha, inclusive documentos que a Heloísa Starling, né, conseguiu e levou até a Companhia das Letras, e eles me escolheram para estar escrevendo esse livro. Então, Parabéns. a ideia do livro é estar trazendo novos nomes e a gente vai estar juntando até com essa forma como o Cabo Anselmo atuava, porque era uma forma como os outros, né, como o Manuel lembrou, os outros seguiram muito esse modus operandi do Cabo Anselmo. Sim, muito bom, importantíssimo. Legal demais, Matheus. Daqui a pouco a gente volta, seu microfone fica aberto, fica à vontade, não é? Deixa eu aproveitar o Manuelzinho aqui, que já começou, né, a entrar no assunto. Manuelzinho, vamos lá, contar um pouco da sua história com Belo Horizonte. Eu sou do sul de Minas, eu nasci numa cidade que chama Pouso Alto, uma das cidades edificadas pelo Fernão Dias, na bandeira dele lá pelo sul de Minas, mas Sim. Fiquei só 3 meses. Aí minha família se muda para São Lourenço, que é onde eu tenho a minha formação, né, de juventude. Eu vim para Belo Horizonte para estudar, até adotando um caminho diferente, pela proximidade, principalmente com o Rio de Janeiro. Isso. Os jovens lá iam estudar no Rio. Um irmão meu foi para Itajubá, o outro foi para o Rio, mas eu escolhi o caminho, como eu queria fazer jornalismo, acabei vindo para cá por razões familiares e me dei muito bem. Você veio sozinho? Eu vim sozinho, eu vim sozinho. Estranhou muito essa cidade quando chegou? Estranhei e a cidade me estranhou também. Eu conto uma história que eu acho bem emblemática. Eu vim para cá para morar com uma tia, né, que me deu o pouso aqui e foi muito importante. Mas o modo de vida nosso lá em São Lourenço, que era uma cidade turística, era muito influenciado pelo Rio de Janeiro, né? Os cariocas, os turistas, etc. E eu trouxe esses hábitos para cá, que não eram muito comuns até hoje aqui não em era. Belo Horizonte. Tipo o quê? Tipo bobagem. Andar de bermuda e de sandália de dedo. É mesmo, né? As pessoas estranhavam isso. Estranhavam, me olhavam diferente assim quando eu saía. Mas logo fui me acostumando e acho que a cidade se acostumou comigo também. Interessante, Mas mano. aí eu fiquei aqui para sempre. Você estudou onde? Eu estudei na Federal. Jornalismo. Eu fiz jornalismo na Federal. Eu fiz vestibular em final de 67 e entrei na faculdade em 68, no período pesado, barra pesada, né? E, enfim, me formei em 71, acabei de completar ano passado 50 anos de formatura. Parabéns. E 50 anos de profissão, porque a minha profissão começa, o meu exercício profissional começa um pouquinho antes até da minha formatura, né? Então é isso, me dei muito bem, casei aqui, tenho, meus 2 filhos nasceram aqui e tenho 3 netos, 2 netas e um neto também nascidos aqui. Muito bom. Manuel, quando você sai de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, o que você sente falta?
Me dá vontade de voltar. Mas eu saio muito, não tenho saído tanto atualmente, né? Mas em minhas viagens em geral, quando eu saía, viajei muito profissionalmente por conta de sindicato, etc. Você chegou a morar fora? Não, nunca morei. Nunca Sempre morei. nas sucursais daqui, Sempre, né? exatamente. Eu trabalhei na sucursal do jornal Estado de São Paulo, né? Trabalhei 9 anos lá no Estadão. E depois, no período de sindicato, né, eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas e também vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, né? Mas as minhas saídas eram assim, eu nunca tive saídas muito demoradas, exceto as quando eu ia visitar família em São Lourenço, que eu ainda tenho família lá, né? Enfim, eram viagens também prazerosas e que me davam prazer de ir, sabe? Mas eu me acostumei bem em Belo Horizonte e acho que a cidade se acostumou comigo também. Adorei essa da bermuda. Ouviu, né, Matheus? Né? Que em Belo Horizonte é um pouco mais formal. É verdade, isso é verdade. É o jeito do mineiro. Tive a mesma impressão. Mas hoje não existe mais, não? Acho que não. Mas não é interessante o que você falou, Manel, porque isso marca um pouco as diferenças, né, no nosso país, que é tão rico, né? E por isso a liberdade é importante. Mas agora nós vamos botar a Ana no papo, né, Ana? E eu falei que você era professora da FUMEC, você me desculpe, Ana, você não está mais na FUMEC, não é? Não, não estou. Estive lá durante muito tempo. Foi um prazer e uma honra dar aula lá. Eu gosto muito de dar aula, né? Foi um período muito bom. Aprendi muito lá na FUMEC. Mas agora não estou lá mais, não. Mas eu quero saber de você. Se você nasceu em Belo Horizonte, você veio do interior como Manuelzinho, ou então se você é uma forasteira de fora de Minas e veio para cá, conta a sua história com Belo Horizonte. Não, eu sou daqui mesmo. Eu sou belo-horizontina, nascida, criada e a vida inteira aqui, todos mais de 50 anos de Belo Horizonte, então tá bom. A família, por acaso, vem do interior? A família veio do interior, como todo belo-horizontina, né? Isso. A família veio do interior. A família da minha mãe é do Centro-Oeste Mineiro, lá de Pará de Minas. E aí, essa nossa história com o interior vem aí vem de Pará de Minas, né? Muito bom. Agora, Ana, vamos voltar um pouco assim, né, numa cartografia sua de Belo Horizonte, né? Infância, juventude, onde que você morou? Fala um pouco alguns lugares que te marcaram assim. Nossa, eu morei em muitos lugares em Belo Horizonte. Na minha infância eu morava no Padre Eustáquio, de lá para cá, aí depois fui para a região da Pampulha, em Santa Mônica, onde minha mãe mora até hoje. Depois que eu comecei a trabalhar, vim aqui para Centro-Sul, porque eu estava perto do trabalho, né? Aí morei no Anchieta, né? Morei no São Pedro. Tive um período de traição a Belo Horizonte, morei um tempinho fora em Brasília e voltei correndo, né? Porque Brasília, se fosse uma cidade, seria linda, mas como diz um amigo nosso, Brasília não é uma cidade, é um grande condomínio, né? Não tem esquina, a gente morrer de saudade, né? Quando eu voltei de Brasília foi muito engraçado, porque eu gosto muito de café, eu sou cafeteira mesmo, né? Dessas que gostam de café muito. Aí, uma das primeiras coisas que eu fiz quando voltei de Brasília foi ir a um café. E aí, eu sentava no café, passava alguém passa por lá, e aí se te encontra, né? Isso não acontecia em Brasília. Eu falei, gente, que saudade desses encontros, assim, encontros por acaso, né? As pessoas se encontram. Então, é uma coisa que eu gostava. Hoje eu sou uma serráquea. Né? As esquinas. Não tem esquinas, exatamente. Não tem esquinas. Você tem o Manelzinho já teve um tempo lá também, sabe que não é uma cidade que a gente sente, a gente não percorre ela a pé, a gente gosta de percorrer a pé. Tem uma história, e aí eu tenho essa história, e hoje eu sou serráquea, moro aqui na Serra, já tem mais de 10 anos, e acho que daqui criei amor, sabe? Peguei amor, daqui não sai não. Muito interessante, né? Peguei amor em Belo Horizonte também, vou contar só uma história rápida.
Pois não. Que é o seguinte, Belo Horizonte eu tenho uma história de amor e ódio, assim. Teve uma hora que, num momento da minha vida, que eu tinha paciência com Belo Horizonte, não. Por quê? Pois eu não sei por quê, nunca soube por quê, exatamente. Só que acontecia o seguinte, tinha momentos que eu fazia as pazes com a cidade. Não sei por quê, voltava a ficar feliz com ela. E era uma coisa meio cíclica. Entre tapas e beijos, vamos dizer assim. Um dia, andando, fazendo uma caminhada em Belo Horizonte, eu saí aqui da Serra e fui caminhando até a Praça da Liberdade e tudo, e no caminho, e foi aquele período maravilhoso de Belo Horizonte, que é julho, agosto, em que os ipês estão floridos. E eu comecei a caminhar pela cidade, assim, e olhando para cima, olhando para aqueles ipês, o ipê roxo, né, aquela profusão de ipês roxos da Praça da Liberdade, aquela coisa, aquele festival de lilazes de lá. Aí eu entendi que meu amor pelo Belo Horizonte está enraizado na seiva dos ipês. Os ipês amarelos, que ótimo. Aí ele florescia, fazia as pazes com o Belo Horizonte, ficava um tempão feliz com o Belo Horizonte novo. Você tem um período que você fica mais feliz com Belo Horizonte, vamos dizer assim, né? Muito mais feliz. Mas agora que eu descobri que são os ipês, eu estou mais feliz com o Belo Horizonte o ano inteiro. Voltei a fazer muito legal. Ana, o que você falou é interessante, que semana passada nós tivemos o Celso Adolfo aqui no programa, né? Grande compositor e cantor. E quando eu perguntei para ele o que ele sente falta de Belo Horizonte, ele falou da Dama da Noite, né? Da árvore Dama da Noite e do cheiro da Dama da Noite. Então ele falou, achei tão poético isso assim, né? E aí me lembrei. É um pecado você falar que aquele é um cheiro, aquele é um perfume. Desculpa, Ana, você está corretíssimo. É um perfume, isso mesmo, muito bom. Bom, legal, Ana, daqui a pouco a gente... Tem aí perto, né? Isso. Tem uma vizinha assim, tem. Pois não, vamos aqui com a defesa da cidade de Brasília. Vamos lá, Matheus, por favor. Apenas uma resposta à nossa historiadora, Ana Paola, porque é o seguinte, Brasília não tem esquina realmente, né? E tinha na universidade aqui, tinha um jornal da universidade, feito pelos estudantes, que era chamado de Beco, né? Não, que era chamado de esquina, justamente esquina, porque Brasília não tinha esquina. E aí a resistência, aquele jornalzinho tradicional da universidade, foi fazer um jornal que chama Beco, porque a verdade não se encontra em qualquer esquina. Então, Brasília não pode não ter esquina, mas tem seus becos. E a gente tem feito aqui, né? Da nossa vida aqui em Brasília. Tem muitos anos que eu estou aqui, mas eu confesso que eu prefiro Belo Horizonte também. Então, tá tudo certo. Muito bom, Matheus. É uma bela defesa. Ô, Matheus, é uma bela defesa, porque, Matheus... Beco por beco, eu prefiro do Mota, lá em Diamantina. Mas a defesa foi bonita, porque tem a ver com liberdade de imprensa, não é, Ana? A defesa dele foi boa. Exato. E tem uma coisa que Brasília tem, que a UNB tem, o campus, aquele cerrado maravilhoso. Lindo. Muito bom. Matheus, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Esse primeiro bloco ele é um bloco mais para a gente se conhecer. E aí, para finalizar esse bloco, eu queria te perguntar o seguinte, por que você optou pelo jornalismo, né? A sua mãe, Miriam Leitão, uma jornalista muito importante e tal, mas ao mesmo tempo, né, isso também, de certa forma, cria uma expectativa sobre você. E aí, como é que foi essa sua decisão de fazer jornalismo, de assumir o jornalismo para a sua carreira, assim? Não, primeiro porque eu chegava em casa né, ficava esperando ela demorava a chegar, né? Meus pais se separaram, eu era muito jovem. Então eu morava com ela e ela demorava muito a chegar. Mas quando ela chegava sempre feliz, animada, contando alguma história da redação, alguma história que era assim, era engraçada, curiosa, uma piada dela, do Boixá, de vários jornalistas que eu fui conhecendo ao longo do tempo. E aí isso foi me tomando, na verdade. Eu e o Vladimir, meu irmão mais velho, a gente foi sendo influenciado um pouco por essa alegria que ela tinha em relação ao jornalismo ao chegar em casa do trabalho. Isso pesou muito na hora da nossa decisão, né? Meu pai também é jornalista, Marcelo Neto, mas os dois eu procurei, obviamente, meu irmão também, quando a gente decidiu fazer jornalismo. Meu irmão é mais velho que eu, 5 anos, ele decidiu primeiro, depois eu fui o último aí da família, vamos dizer, o caçula, né? E aí eu resolvi entrar e quando eu fui comunicar, eles falaram, olha, não é uma profissão fácil, né? Você vai ter que enfrentar, né? Eu e seu pai já fizemos
inimigos, né? Ou adversários na própria imprensa, pessoas que não gostam da gente, vocês vão ter que enfrentar isso. A gente falou, tudo bem, desde que a gente chega em casa à noite, né? E contando essas histórias engraçadas e podendo ótimo. Viver assim, ambiente de redação, que é um ambiente muito, muito legal, né? É um ambiente muito... É sempre muito divertido, é sempre muito enriquecedor, né? É verdade. Você está entre meio de jornalistas, acompanhando o dia a dia ali. Eu fui repórter da Folha aqui muitos anos, de outros órgãos de imprensa. Então, é sempre interessante. Foi assim que eu decidi. Eu acabei sendo influenciado dentro de casa mesmo pela alegria de ser jornalista mesmo. Que ótimo. Manuel, essa estratégia da Miriam foi boa, hein? Porque a gente chega do trabalho, às vezes, cheio de problemas e tal. Ela não, ela chegava cheia de alegria, contando histórias da redação. Verdade. Antigamente, talvez uma geração anterior à da Miriam, né, e do Marcelo, o pessoal procurava extravasar isso no boteco antes de ir para casa, né? Boa. A boemia atraía, em grande parte por conta disso, porque o fechamento de jornal, o trabalho em redação, ele costuma ser muito tenso, né? Uhum. O fechamento de uma edição, dia após dia, ele provoca muita tensão, pelo menos provocava. Hoje a coisa é mais tecnológica, talvez tenha facilitado um pouco. Mas aquela imagem de que os jornalistas eram todos boêmios, né? Ela tem um certo sentido nisso, porque você fechava a redação lá por 11 horas, meia-noite, chegar em casa nesse horário às vezes era muito tenso, né? Porque você ia acordar a mulher ou o marido, ia acordar filhos, né? A família, etc., né? Então fazia-se uma passadazinha antes para tomar uma cervejinha para baixar a tensão. Olha só, que ótima essa desculpa, muito boa. É boa, não é? Quem falou disso foi o dono. Pois não, Matheus? Não, só, desculpa interromper, eu acho que era por isso que ela chegava tão animada contando os casos, que ela dava uma passadinha também no boteco. Ah, que ótimo. Ficava meia hora, tem que ir lá ver meus filhos e já chegava animado. Muito bom. Inclusive, a gente teve aqui o pessoal do Café Palhares. Sim. Que recebia muitos jornalistas. Isso, né? Café Palhares é um tradicional bar aqui de Belo Horizonte, né? E que tem um prato chamado caol. E o caol foi criado por um jornalista que sugeriu assim, olha, já que vocês estão comendo isso aí, a gente também quer. A gente é jornalista, não saímos da redação, estamos com fome. E criou a ideia do nome do prato, assim, que é quase um PF, assim, né? É um PF. Muito bom. Um PF introduzido por uma boa cachaça. Aí. O CAE é da cachaça. Muito bom. Nós vamos para o intervalo com ou sem caol, não é? E daqui a pouco a gente volta. Aí no segundo bloco, sim, vamos entrar no tema de hoje, a questão da liberdade de imprensa, não é? Hoje que é o Dia Internacional. E aí você vai poder conversar conosco, vai poder acompanhar um pouco mais da história dos 3 personagens de hoje, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!